próxima categoria, que é a categoria de arquitetura, né? Então, a categoria de arquitetura, ela relaciona técnicas de projetos, técnicas de codificação, que você utiliza tanto para construir quanto para melhorar a aplicação. Ela avalia as complexidades do desenvolvimento modular ou baseado em componentes. Então, usando a mesma lógica que a gente usou nas outras oportunidades, a ideia é a gente associar os requisitos não funcionais às subcategorias, identificar as caixinhas que a gente vai usar para fazer a avaliação, os SCUs, daí determinar a complexidade e, por fim, avaliar o tamanho não funcional dos SCUs, né? Então, esse item aqui ele é voltado para componentes, né? Eu tenho que fazer um componente de criptografia, eu tenho que utilizar um componente de login, né? É muito comum quando se trabalha com web services, arquitetura orientada a serviços. Então, são pedaços de software que você usa dentro da fronteira da aplicação para você integrar um software pré-existente ou para construir componentes no novo sistema. A unidade que a gente utiliza não é o componente, né? A unidade que a gente utiliza, novamente, é o processo elementar onde aquele componente se manifesta, né? Então, se for um componente desenvolvido internamente, eu trabalho com 3 snap points para cada componente. Se for um componente terceiro, eu trabalho com 4 snap points para cada componente. A ideia não é medir a funcionalidade do componente. Se eu quiser, posso colocar uma fronteira em torno desses componentes e medi-los em pontos de função, né? Então, esse não é o propósito da medição em snap para a medição desses componentes. E a ideia é o seguinte: olha, eu quero que o sistema seja mais fácil de manter, eu quero poder trocar essa autenticação que hoje é feita via Directory, como é que é o nome? Active Directory, agora eu quero fazer utilizando outro tipo de recurso, né? Então, para tornar mais fácil a manutenção do sistema, para tornar mais fácil a substituição de elementos, para você ter um produto com uma maturidade, aí eu vou utilizar componentes. E é aí que entra essa medição em snap points, né? Então, o que é um componente de software? Um componente de software é um pedaço de software que oferece um serviço pré-definido e que é capaz de se comunicar com outros componentes por meio de interfaces padronizadas. A sua essência é abranger funcionalidade técnica ou de negócio que admite interfaces padrão. O componente, normalmente, está associado a um modelo de referência, né? Então, você tem o DECOM, você tem o SOA, né? Então, você tem um modelo que define como aqueles componentes se comportam. Você tem um pacote de software, você tem web service, ou módulos que tem lá um conjunto de funções relacionadas. Acho que não tem nem muito assim. É o conceito de componente de software da engenharia de software que tradicionalmente a gente utiliza, né? O modelo de componente, ele define padrões específicos para se interagir com os elementos daquele modelo, a composição desses elementos, e a implementação é feita com base nessas regras definidas pelo modelo, né? Então, alguns critérios aí de componentes, né? Eu acho que o Snap coloca o manual do Snap entra nesse mérito, né, de explicar o que é um componente, explicar o que é um modelo de componente, para o sujeito não querer, porque ele criou uma subrotina, porque ele criou uma função, né, ele quer tratar aquilo como se fosse um componente. Acho que eu vejo que seja isso o motivo pelo qual o APM entra nesse mérito, né? Então, ele executa uma funcionalidade específica, você pode ter várias instâncias dele acontecendo, execução em paralelo,
Ele é genérico, então você pode, agora eu estou trabalhando com esse componente, amanhã eu vou trabalhar com outro componente. É passível de composição, então você consegue compor diferentes componentes para conseguir entregar um determinado resultado. A gente não precisa conhecer a internalidade desse componente, a gente não basta conhecer as suas interfaces, a sua assinatura, e ele é tratado como uma unidade, tem um controle de versão bem definido para ele, né? Então, alguns exemplos aí de modelos o COM, Corba, o próprio modelo do Java de componentização, né? Então, aqui um exemplo, né, de componentização na entrega aí de uma aplicação, né? Aqui as interfaces entre os componentes, né? E eu acredito que com o estudo de caso fique mais fácil para a gente entender como é que é a lógica de medir os componentes, né? Lembrando o seguinte, nosso objetivo não é medir os componentes. Nosso objetivo é medir os processos elementares que são afetados por decisões de projetos que levam a essa componentização, né? Acho que a melhor coisa a fazer é a gente fazer esse estudo de caso e aí discutir em cima do estudo de caso. Ele fica mais material o que a gente está querendo dizer, né? O importante para a gente fazer esse estudo de caso é o seguinte: eu vou identificar os processos elementares e aí, no âmbito dos processos elementares, eu vou avaliar se eu trabalho com componentes desenvolvidos internamente ou componentes de terceiros, e para cada componente eu vou ganhar 3 ou 4 snap points, dependendo dele ser interno e externo. Então, digamos, eu tenho determinado processo elementar. Aí esse processo elementar, ele precisa usar um componente de autorização, né? Ou então um componente de criptografia, ou então um componente que registra quem fez determinada transação, enfim, que grava log. Para cada componente que você vai mudar aquele processo alimentar para acomodá-lo, né? Ou no caso de um desenvolvimento, você vai desenvolver, você vai considerar 3 ou 4 snap points, né? Só isso. Então, pedir para vocês, por favor, montarem aqui esse estudo de caso em cima do que a gente conversou, tá certo? E aí a gente discute, eu sugiro, depois do estudo de caso, porque vai ficar mais fácil a gente entender como é que funciona essa estratégia do estudo para medir os componentes, tá certo? Então, dá 10 minutinhos, meio-dia, a gente volta para corrigir esse material.